E aí, moçada, beleza? Olha, é o seguinte, hoje a ideia é a gente conseguir aprender a usar os pronomes relativos o qual, a qual, os quais e as quais. Para que eles servem? Para evitar a repetição do pronome relativo o quê? Ah, professor, eu não sei o que é pronome relativo. Pronome relativo é a palavra que retoma um termo que já foi dito anteriormente. O que a gente mais usa é o pronome relativo o quê? Então, quando sua frase fica com um monte de que, uma das técnicas que você tem de evitar a repetição do que é exatamente usar os pronomes relativos a qual, o qual, as quais e as quais. Tá legal? Bom, como é que você faz isso? É um pouquinho mais difícil usar esses pronomes relativos do que usar o pronome relativo que. Por quê? Porque o pronome relativo que é único, ele retoma qualquer nome. Já esses pronomes que eu falei, eles retomam nomes específicos. Como assim retomam nomes específicos? Olha, o pronome relativo a qual retoma sempre um nome que está no feminino, a singular, por isso que é a. Tá? Já o pronome relativo o qual, o que você acha aí? Então, ele retoma um nome que está no masculino, o singular, por isso que é o qual. E agora pensa comigo, e o pronome relativo às quais? Retoma o quê? Pensa aí. As, que é plural, e feminino. Então, vai retomar um nome que está no feminino plural. E o pronome relativo os quais? Retoma o quê? Os, que é plural, e masculino. Então, os quais retoma algum nome que está no masculino plural. Tá? Vamos dar uma olhada nos exemplos aí. Olha lá. Ó. Não gosto da religião a qual o conformismo e a submissão ao poder dominam. Percebe aí que a gente está retomando o nome religião? Se eu estou retomando religião, que é feminino singular, eu vou usar a qual. E se fosse as religiões? Não gosto das religiões às quais o conformismo e a submissão ao poder dominam. Tá? Vamos lá para o segundo exemplo. Sei que o homem, o qual as forças do comodismo calam, não é digno de ser chamado honrado. Olha lá. Ó. O que eu estou retomando com o pronome o qual? O homem. Tá? Então, eu estou usando o qual. E se fosse as pessoas? Sei que as pessoas, às quais as forças do comodismo calam, não são dignas, que é pessoas, de serem chamadas honradas. Tá? E se fosse a pessoa? Sei que a pessoa a qual as forças do comodismo calam não é digna de ser chamada honrada. Tá bem? Agora vamos para o próximo exemplo. Sugiro que leiam textos os quais algum autor com senso crítico escreveu. Bom, o que eu estou retomando aí? Estou retomando textos. Então, estou retomando com os quais. Tá? E se fosse produções literárias? Aí eu retomaria com as quais. Tá? E o último exemplo, devemos combater os ideais os quais o homem violento apoia. Estou retomando os ideais, por isso que estou usando os quais. E se fosse as atitudes? Devemos combater as atitudes as quais o homem violento apoia. Tá legal? Vamos exercitar um pouco agora, então? Então, primeiro vamos relembrar. O que você tem que fazer? Primeira coisa, para você trocar o pronome que por algum outro pronome. Ver qual que é o nome que você está retomando. Tá? Então, na primeira sentença, os livros que eu costumo ler são de tom bem reflexivo. Que nome que eu estou retomando com o que aí? Livros. Beleza. E o que eu faço depois disso? Eu vou fazer o meu pronome concordar em número, singular, plural, e gênero, masculino, feminino, com o nome que eu estou retomando. Nesse exemplo aí, nós temos livros, então é plural e masculino. Vou usar os quais. Os livros, os quais eu costumo ler, são de tom bem reflexivo. Tá? Vamos para o segundo exercício. As pessoas que eu costumo encontrar têm hábitos parecidos com os meus. Primeiro passo, o que eu estou retomando? Pessoas. Segundo passo, o que eu vou usar? As quais. Então, beleza. As pessoas as quais eu costumo encontrar têm hábitos parecidos com os meus. E, por fim, o último exemplo, o escritor brasileiro que eu mais aprecio se chama Machado de Assis. O que eu estou retomando aí? Escritor brasileiro. Masculino, singular, vou usar o que então? O qual. O escritor brasileiro, o qual eu mais aprecio, se chama Machado de Assis. Beleza? Aí a gente pode avançar um pouquinho no próximo vídeo e olhar quando que eu uso preposição antes de o qual, a qual, os quais e as quais. Que aí são aquelas coisas com o qual, para o qual, do qual. Tá legal? Então no próximo vídeo a gente vai ver isso. Um abraço aí, até mais, tchau.